O Palmeiras está no momento mais importante da sua temporada. O Verdão acabou de empatar em La Bombonera com o Boca Juniors por 0-0 pela partida de ida da semifinal da Libertadores. E define agora, nessa semana no Allianz Parque, se vai ou não vai para sua terceira final de Libertadores num espaço de apenas 4 anos. Apesar da consistência do trabalho de Abel Ferreira, está claro que o elenco tem muitas deficiências. E que se ele tivesse um elenco maior e mais qualificado, esse Palmeiras poderia voar ainda mais. Como o Palmeiras está com a mesma base de elenco ali desde por volta de 2020 e 2021, parece nítido que chegou o momento do fim do ciclo de alguns desses jogadores. Por isso, nesse vídeo você verá 7 jogadores que, na minha opinião, não podem ficar no Palmeiras para 2024. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes de, como sempre, eu mostrar pra vocês quais jogadores eu não acho que tem que ficar no Palmeiras para a próxima temporada, eu quero primeiro fazer algumas pontuações sobre esse recente trabalho do Abel Ferreira, pegando um recorte de alguns meses pra cá. Primeira coisa, por conta da diretoria, hoje o Abel Ferreira tem à sua disposição um elenco muito curto. Então se você pega, o Palmeiras tem ali 12, 13 jogadores de alto nível, bem qualificados, só que todo o restante do plantel é composto por jogadores das categorias de base. Então agora contra o Boca Juniors mesmo, em La Bombonera, ele teve que colocar em campo só jogadores jovens. Casos de Endrick, Luiz Guilherme, Fabinho, jogadores que tudo bem, eles têm qualidade e eles foram pro jogo, não pipocaram. A questão é que quando você tem um time como o do Palmeiras, um treinador como o Abel, o certo é você dar para ele peças mais cascudas, peças que vão decidir jogos e não ficar apostando apenas em jogadores jovens. É nesse ponto que eu acho que a diretoria peca bastante e fica mantendo sempre o mesmo elenco, renovando contratos, o que por um lado acaba gerando reforços importantes. Por exemplo, você não deixar um Gustavo Gomes ir para a Arábia Saudita, cara, é um reforço importante. Por outro lado, tem outros jogadores que fazem parte do elenco que não conseguem somar. Aí você tem pro lugar deles apenas jogadores jovens e acaba ficando sem jogadores que podem de fato fazer a diferença. Ao menos eu enxergo assim. E outra coisa, eu não tô fazendo esse vídeo aqui depois do jogo da volta porque poderia ser um certo oportunismo meu. Vamos imaginar que eu faça esse vídeo depois que o Palmeiras fosse eventualmente eliminado jogando em casa. Aí ia ser muito conveniente eu fazer esse vídeo. Eu tô fazendo antes do jogo da volta porque, na minha opinião, independente do Palmeiras ganhar ou não ganhar do Boca Juniors, ganhar ou não ganhar a Libertadores, eu acho que os jogadores que eu vou falar nesse vídeo precisam ir embora. Pro lugar deles, a diretoria precisa trazer novos nomes e não só para a vaga desses jogadores, mas também mais peças pro elenco para que o elenco não fique tão curto como está atualmente. Vamos lá então. Primeiro jogador que eu não manteria no time do Palmeiras para 2024 seria o goleiro Marcelo Lomba. Mas calma que no caso do Marcelo Lomba, não seria por falta de qualidade. Sempre que ele assumiu o gol do Palmeiras no lugar do Everton, principalmente quando o Everton foi para a seleção, ele mandou bem, deu conta do recado. A questão é que ele já tem 36 anos e tem contrato só até o fim da temporada. Então, por não se tratar de um goleiro titular, eu acho que poderia ser inteligente por parte do Palmeiras não renovar o contrato do Lomba, por conta da idade, e deixar para ser reserva do Everton algum goleiro mais jovem, especialmente das categorias de base. Hoje o Palmeiras tem boas opções ali no Sub-20, Sub-17, então pode aos poucos ir preparando esses jogadores para serem os reservas do Everton. Até porque o Everton também não é um goleiro novo. Então o Palmeiras precisa começar a trazer sangue novo para que não aconteça o que aconteceu quando o Marcos acabou se aposentando. E o Palmeiras ralou para achar um novo goleiro até que encontrasse o Fernando Praz. Então, como eu disse, o Lomba tem contrato com o Palmeiras só até dezembro. Então é só não renovar o contrato dele. Bem simples. Ele que nessa temporada disputou apenas 4 jogos, passando um sem sofrer gol. Então imagina, se você tem um goleiro reserva que vai jogar ali 4, 5, 6 jogos por temporada, não precisa ser um goleiro tão veterano como o Marcelo Lomba. Você pode ir lapidando algum jogador da sua base para que depois, quem sabe no futuro, ele até venha a ter um papel mais importante na equipe. Porque, como eu disse, o Everton não é um goleiro novo. Agora vamos para a zaga. Primeiro nome que eu não manteria para 2024 seria o do zagueiro Luan, de 30 anos. Eu entendo que a relação entre Luan e Palmeiras já tem um desgaste muito grande.
Olha aí há quanto tempo que o Luan já tá no Palmeiras. Ele chegou no clube em 2017. De lá pra cá, ele teve ótimos momentos, mas também teve momentos péssimos, com falhas decisivas até em Mundial de Clubes. Então, a própria torcida do Palmeiras, em sua grande maioria, já tem uma rejeição muito grande quanto à permanência do Luan, mas ele acaba ficando no elenco porque ele é um cara que o Abel Ferreira gosta, é um jogador que, mesmo sendo reserva, ele é um líder dentro do grupo, mas eu enxergo que o ciclo dele, por tudo que ele já passou no Palmeiras, deveria ser encerrado. Ainda mais que hoje ele não é o titular. Hoje os titulares são Gustavo Gomes e Murilo. Então você pode ir ao mercado trazer um outro zagueiro para ser o reserva imediato, um outro zagueiro de bom nível e o Luan você liberar. Luan que tem contrato com o Palmeiras até 2024. Na atual temporada são 33 jogos até o momento, um gol marcado e 2 assistências. E o Luan, ele é um jogador que ele tem mercado. Hora ou outra ele é sondado pelo futebol mexicano, pelo futebol russo, só que o Palmeiras nunca teve interesse em abrir negociações. Agora vamos para a lateral direita, onde temos um outro jogador que, na minha opinião, o ciclo dele no Palmeiras também já chegou ao fim, que é o lateral direito Marcos Rocha, de 34 anos. Máximo respeito a tudo que o Marcos Rocha fez com a camisa do Palmeiras. Um lateral que eu considero até bastante subestimado, porque ele é extremamente vencedor e extremamente eficiente. Só que chegou um momento em que o Marcos Rocha não consegue mais render o que rendia, obviamente, há 4 ou 5 temporadas atrás. É um jogador que hoje já oscila bastante, não consegue jogar todos os jogos por questões físicas, tá sempre frequentando o departamento médico. Então, por ser um jogador que já tem uma idade mais avançada e um salário que não é nem um pouco baixo, eu acho que seria mais inteligente por parte do Palmeiras efetivar o Mike mesmo como seu titular para a próxima temporada. O Mike que tem mandado muito bem, tá bem fisicamente, chegando bem ao campo de ataque, e aí você trazer um jogador mais jovem para poder ser o reserva do Mike, ou então ir lapidando o Garcia como o Abel tem feito. É que no caso eu não sou muito fã do futebol do Garcia, então eu iria atrás de um outro nome, mas a princípio eu não ficaria mais com o Marcos Rocha no elenco. Lembrando que ele, assim como o Marcelo Lomba, tem contrato só até o fim desse ano. Então, se o Palmeiras não quiser ficar com ele, é só não renovar o vínculo, que ele automaticamente ficará livre no mercado. Marcos Rocha, que nesse ano pelo Palmeiras disputou 33 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Como eu disse, eu tenho muito respeito ao que ele fez pelo Palmeiras. A história que ele fez nunca será apagada. Mas é normal. Ciclos se iniciam e ciclos se encerram. Eu acho que o do Marcos Rocha no Palmeiras já chegou ao fim. Agora vamos para o meio campo, começando com o volante Jailson, de 28 anos. Mais um jogador também que tem contrato com o Palmeiras só até o fim da temporada. Então, para não ficar com ele, é só não renovar o contrato. No caso do Jailson, é um jogador que disputou 22 jogos na temporada. Mas sendo bem sincero, não enxergo hoje ele com qualidade para estar no time do Palmeiras. Sempre que ele entra, parece que entra com medo nos jogos. Erra coisas básicas. Tiradas de bola, até passe simples. Teve um jogo contra o Fluminense que eu acompanhei recentemente, que ele entrou no jogo, recebeu uma cobrança de lateral, não dominou a bola e por isso acabou o Palmeiras tomando um gol. Cara, o Palmeiras, que tem um time que tem grandes pretensões, um treinador competitivo, vários jogadores de alto nível, você não pode ter no seu banco de reservas um jogador que faça o nível do seu time cair tanto. As trocas precisam ser mais ou menos do mesmo nível, senão o time sente muito. Porque imagina, você joga como primeiro volante, como seu titular, com um jogador da qualidade do Zé Rafael. Aí o Zé Rafael se machuca, é suspenso e no lugar dele entra o Jailson. Cara, é uma queda muito grande. Se for pra jogar com o Jailson, é melhor promover mais jogadores das categorias de base. Pelo menos, eu enxergo assim. O Jailson hoje, pra estar no Palmeiras, na minha opinião, não está no nível. Ainda no meu campo, outro jogador que eu também não manteria para a próxima temporada seria o meu campo colombiano Eduard Atuesta, de 26 anos. Alguns de vocês talvez nem se lembravam mais do Atuesta. A verdade é que ele foi contratado na última temporada rodeado de expectativa após brilhar no Los Angeles FC dos Estados Unidos, porém o Atuesta no Palmeiras nunca vingou. Teve várias oportunidades em várias posições diferentes, mas mesmo com o time redondinho, com o Abel dando moral pra ele, ele não foi pra frente. E aí nessa temporada as coisas pioraram, porque ele mal conseguiu jogar porque logo no começo do ano acabou sofrendo uma grave lesão de joelho. Então foram só 6 jogos até o momento em 2023 com um gol marcado. Um jogador como ele, que custou caro, que tem um salário alto e que ainda não vingou, tá fazendo, na minha opinião, volume no elenco. Se for para usar o jogador como o Atuesta, então que use cada vez mais jogadores da base, ainda mais que a base do Palmeiras é qualificada. Só que é o seguinte, você tem um jogador como o Atuesta, que faz volume e é caro, então arruma outro clube para ele, arruma outro destino e vai atrás de outro jogador no mercado. É isso que eu não entendo. O Palmeiras tem um time que tá bem financeiramente, um time ajeitadinho, um bom treinador, então todo mundo quer jogar no Palmeiras. Cara, vai atrás de nomes de peso, com certeza eles vão querer jogar no Palmeiras.
Aí você fica com jogadores como Atuesta, fazendo volume no elenco, junto com o Jailson. Cara, as coisas não vão pra frente. Porque você pode até ter um time titular forte como o Palmeiras realmente tem. Mas quando as coisas apertam e você precisar dos reservas, aí vai dar errado. O Atuesta, que diferente dos casos de Marcos Rocha, Marcelo Lomba e Jailson, ainda tem um contrato muito longo com o Palmeiras. Contrato esse que vai até 2026. Temos aqui agora um jogador que ele é titular absoluto com o Abel Ferreira. Ele é um jogador novo, um jogador que na minha opinião tem bastante qualidade. E até algumas pessoas nesse vídeo vão criticar o fato de eu ter dito que ele não pode ficar no Palmeiras para a próxima temporada. E esse jogador é o meu campo de 23 anos, Gabriel Menino. O Gabriel Menino é um cara que, na minha opinião, ele não pode ficar no Palmeiras para a próxima temporada por encerramento de ciclo também. Porque ele é um cara extremamente inconsistente. Você pega 2, 3 jogos do Gabriel Menino que ele arrebenta e mostra por que ele é titular do Palmeiras. Aí depois você pega uma outra sequência dele, de 5, 6 jogos, que ele vai muito mal, não acerta nada, não vai bem na marcação, erra muitos passes, acabam roubando a bola dele com muita facilidade, como por exemplo foi agora esse último jogo do Boca Juniors. Então eu enxergo que ele já tá há um certo tempo no Palmeiras, é um jogador criado na base, já teve grandes momentos no clube, então eu acho que pensando para a próxima temporada, o Palmeiras poderia dar oportunidade para outros jogadores, como por exemplo o Richard Rios, que é um jogador que na minha opinião tá mais ligado nos jogos, e acabar se desfazendo do Gabriel Menino, que inclusive pode render uma boa grana para os cofres do Palmeiras, porque é um jogador jovem, de qualidade e que tem mercado, por exemplo, no futebol europeu. Não tô falando que o Gabriel Menino tem mercado, por exemplo, num Real Madrid, num Bayern de Munique, mas ele tem mercado sim na segunda e na terceira prateleira do futebol europeu. Ele tem qualidade, a questão é que ele é um jogador muito inconsistente e já tá começando a haver uma certa rixa do Gabriel Menino com a torcida, porque a torcida sempre tá pesando na dele por conta dos seus seguidos erros nesses últimos tempos. Gabriel Menino que tem contrato com o Palmeiras até 2025. Na atual temporada, quando você pega os números dele, são ótimos números. 54 jogos, 8 gols e 3 assistências. A questão é que oscila demais e agora a torcida tá pegando no pé dele. Para as coisas não ficarem piores, na minha opinião, o mais adequado seria uma troca de ares. E o último nome desse vídeo é do atacante Breno Lopes, de 27 anos, conhecido como o herói do Palmeiras na Libertadores de 2020 por ter feito o gol da decisão em cima do Santos praticamente no último lance do jogo. O Breno Lopes tem contrato com o Palmeiras ainda até 2024, mas vou ser bem sincero, apesar do gol importantíssimo que ele fez para a história do Palmeiras, também nunca vi o Breno Lopes com qualidade para estar no Palmeiras. Claro que, hora ou outra, ele entra e acaba marcando seus golzinhos, mas não é um jogador com o nível de Palmeiras. E se você pega esses jogadores que vêm da base do Palmeiras, eles têm muito mais qualidade do que o Breno Lopes, mas por muitas vezes não têm a mesma sequência. Posso citar os casos de Luiz Guilherme, o próprio Hendrick, o garoto Kevin que tá chegando agora. Esses jogadores são bem melhores do que o Breno Lopes, e o Breno Lopes acaba sempre jogando. Isso que eu não entendo, mas é um cara que, na minha opinião, não pode ficar para a próxima temporada, o Palmeiras pode mexer nesse setor. E outra, ele é um cara que tudo bem, acabou se acertando ali com a torcida, mas acabou de ter um problema com a mancha verde até, mostrando o dedo no meio após marcar um gol. Eu acho que é normal que exista um desgaste numa relação com um jogador como o Breno Lopes, então eu também não manteria para a próxima temporada. Como eu disse, ele é um cara que é considerado um cara importante na história pelo gol que ele fez em cima do Santos, mas eu não enxergo também como um jogador com nível de Palmeiras. Breno que nessa temporada tem 47 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências. A grande questão não é nem que ele é um jogador ruim, só acho que ele não tá no nível do Palmeiras porque eu não enxergo o Breno fazendo nada de diferente quando ele entra nos jogos. Ele acaba sempre fazendo o arroz feijão, parece que com medo de errar. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, você é torcedor do Palmeiras ou de outros times? Dos nomes que eu trouxe, com quais você concorda que eles não merecem permanecer no clube para a próxima temporada e quais você discorda? Põe a sua opinião aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!